Nós estamos para comemorar quase 200 anos já do Braille, porque vem da França, vem com Louis Braille. Então, o Braille, ele é o sistema de leitura e de escrita da pessoa cega. Eu aqui trabalho com os alunos da reabilitação, são pessoas que adquiriram a cegueira, a deficiência visual, a cegueira total, mas também a baixa visão. Fui alfabetizada no sistema Braille com quase 8 anos. O Braille desempenhou um papel fundamental na minha alfabetização, né, na minha inserção no mundo das letras. Atividade oral. As cidades de São Vicente de Sá, atividade oral. Por que nessa época os portugueses se adaptaram facilmente ao Brasil? Eu nasci com glaucoma, enxerguei alguma coisa até os 7 anos de idade, aos 7 anos perdi por completo a visão e a minha vida não mudou muito com essa perda, eu continuei brincando, como as outras crianças, mas o impacto veio quando eu pedi para minha mãe que eu queria ir para a escola, queria aprender a ler e escrever. E a minha mãe não tinha muita ideia de como isso poderia se fazer, né, com uma criança cega. E ela conta que um dia ela saiu e disposta a encontrar um lugar onde eu pudesse ser atendida, e ela chegou até, que era então Fundação para o Livro do Cego no Brasil. O Braille vem aí de um sistema da escrita noturna, né, que era usada ali a pedido de Napoleão. Os seus generais ali, enfim, os seus soldados ali desenvolveram um sistema de escrita noturna, e a partir daí é que foi possível desenvolver um sistema muito mais sofisticado como o Braille, e que, enfim, fala da sua importância, revela a sua importância pelos 200 anos já de uso, né? Essa é que é a verdade. O Braille foi importante desde o momento em que ele foi reconhecido como sistema de leitura e escrita, porque antes dele as pessoas com deficiência simplesmente não estudavam, as pessoas com deficiência visual. Eram pedintes ou ficavam à mercê da família ou de quem quisesse mantê-las, enfim. Com o advento do Braille, elas passaram a ter acesso à educação. Então, não se usava ainda o termo inclusão social, como se usa hoje, mas com o advento do Braille, essas pessoas tiveram acesso a uma escolarização, vamos dizer assim, conseguiram daí adquirir, a chegar a uma profissão e desempenhar essa profissão. Então passaram a se manter, passaram deixaram de depender, vamos dizer assim, das famílias ou da caridade de quem quer que fosse. Então isso é inclusão social, então isso já acontece desde o reconhecimento do Braille, e cada vez mais ele coloca o deficiente visual na sociedade. Ele proporciona que as pessoas consigam chegar a uma escola, a uma universidade e ter uma profissão. Eu diria que para quem é alfabetizado ainda criança, que é como geralmente isso acontece, é o desafio de você ser introduzido, o mesmo desafio que a criança, enfim, que enxerga, enfrenta para ser alfabetizada no seu código, no código à tinta, né, como a gente costuma chamar. É um processo, né, existe uma metodologia, você precisa estimular o seu tato, então existem exercícios que auxiliam nessa estimulação, e o fato de você ser ainda criança, em partes facilita esse processo, né? Porque é a fase da vida onde o ser humano mais tem facilidade para absorver, né, grandes quantidades de informação quando você é criança. Essa pessoa com deficiência, ela tem hoje um grande desafio, que é o desafio de se colocar efetivamente dentro da sociedade, de se colocar dentro da sociedade de forma plena, como um indivíduo capaz de ser ator,
do seu fazer, decidir a sua vida, né, e de ter a sua colocação plena. Uma das crianças virou para mim e perguntou: então, isso quer dizer que eu não preciso ficar mais no meu cantinho da biblioteca sozinho? Eu posso ficar junto com os meus amigos? E eles vão ler o mesmo livro que eu? Porque muitas vezes eles viam livros diferentes. Dentro da mesma escola, com a mesma professora, liam livros diferentes, porque o mesmo livro não existia em braille, né? E daí eu percebi que eu, com certeza, estava no caminho certo. É ótimo alguém leia para mim, que eu possa ter na minha casa uma biblioteca digital que me ajude, mas eu não posso alijar o meu livro em braille. Por quê? Porque ele é o deflagrador, né, do meu conhecimento. A minha professora queria me dar aula de braille, aí eu falei com ela, da reglete e tal. Aí ela foi me passando, ó, fura aqui o L, aí depois uma linha de E agudo. Aí eu fui pegando, ela foi me dando as palavras, aí depois eu tive alta e tô aí escrevendo reglete. Eu entro no Instituto em 1983 como aluno dessa casa, né? Eu tenho baixa visão. Em 83 eu entrei aqui na educação infantil, na época Jardim de Infância. Fiz toda a escolarização aqui no Instituto, fiz alfabetização, depois fui para o ensino fundamental. Saí do IBC, fiz concurso para o Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, fiz ensino médio no Colégio Pedro II, depois fui fazer letras na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2006, o IBC abriu concurso para professor e abriu uma vaga justamente para professor de inglês. Eu fiz concurso e volto ao IBC, então, em 2007, em março de 2007, como professor dessa casa. Tem uma história muito próxima com o braille, porque ler e escrever sempre foi uma das coisas que eu mais gostei. E na fundação eu recebi todos os livros que eu precisava para ser alfabetizada e para passar pelo processo educacional. Fui matriculada numa escola regular do meu bairro e mais tarde tive a oportunidade de começar a trabalhar na fundação, primeiro como telefonista, depois como encarregada do voluntariado da fundação e mais tarde como revisora, como consultora de textos em braille, que é o que eu faço até hoje. Eu sou advogado em Brasília, há muito tempo lido com esses temas dos direitos humanos, fui membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB e desde então passei por sucessivas comissões até ter a grata satisfação de ter sido designado pelo Conselho Federal da OAB como seu representante no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. E por conta da minha atuação no CONAD, eu já estava a essa época enfim, muito envolvido com direitos humanos, como dizia. Depois a OAB, por iniciativa minha e também do então presidente da OAB de São Paulo, cria a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, enfim, que me permitiu, ao longo de todos esses anos, acompanhar a construção da Convenção da ONU, a adesão do Brasil a essa convenção, depois a importante Lei Brasileira de Inclusão. A deficiência em si, particularmente a deficiência visual, ela teve mais interesse no pós-guerra. Por que isso? Porque voltaram muitos soldados da guerra e
tinham que ser reinseridos na sociedade, tinham que voltar para suas famílias, tinham que retomar a sua vida comum, né? E quem tinha que dar conta disso, na verdade, era a sociedade em si. Bom, a minha relação com o Braille iniciou ainda na infância, né? Eu fui alfabetizado nesse sistema na minha cidade natal, em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, por meio de uma instituição, né, lá da cidade, que é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, a APADEV. E, paralelamente, também, logo que eu comecei a ser instruído quanto ao sistema Braille, não tardou para que eu começasse a interagir com livros produzidos e distribuídos, né, pela Fundação Dorina. O processo em Braille na Fundação Dorina são dois processos. Um mecânico, certo? Que é um processo que a gente utiliza para altas quantidades, certo? E o processo digital, que é um processo para média e baixa escala na produção. O processo mecânico, ele é bem parecido com o offset. Nós trabalhamos com duas matrizes, certo? Onde nós batemos o ponto Braille, as duas matrizes colocam um papel, o offset no meio e passa na impressora offset, sai o Braille, certo? Esse é para quantidades relativamente altas. O digital já é na impressora digital, bem parecido com as nossas antigas matriciais da época de faturamento de nota fiscal, certo? Aí é para quantidades baixas, tipo cardápio ou relatórios de atividades. A Fundação tem um papel importantíssimo porque ela atende pessoas com deficiência visual, pessoas cegas e com baixa visão, de 0 até 80, 90 anos, todas as pessoas que têm uma dificuldade visual e que precisam do atendimento da Fundação. O Braille é só mais um dos aprendizados e talvez seja um pouco mais difícil, sim, pela própria questão do tato, porque a pessoa pode não usar às vezes as mãos, anteriormente não tinha aquele hábito de trabalhar com as mãos, a coordenação motora preparada e o próprio tato mesmo, porque você precisa das pontas dos dedos para ler. Então, às vezes, isso não está muito bem estimulado na pessoa. Isso pode se transformar numa dificuldade maior, mas nada que não possa ser superado. Eu sempre me perguntei como é que um deficiente visual pode ler esses pontinhos. Eu dizia assim, eu não conseguiria nunca. Eu nunca imaginei. E quando vim para cá eu acabei aprendendo. Né? Eu achei que seria muito mais difícil, porque você tem que utilizar muito o seu tato. Né? E quando você tem uma letra separada de uma outra, é mais fácil. Quando você junta as palavras, um texto, é bem mais difícil. É bem mais difícil porque os pontos eles ficam muito próximos um do outro. O único mecanismo que permite a pessoa cega ler por conta própria, com total autonomia, é o sistema Braille. É através da leitura tátil do Braille que uma criança vai saber que casa se escreve com S e não com Z. Então é fundamental que a gente defenda, né, a alfabetização plena de uma criança cega através do sistema Braille. E o uso, sim, de tecnologias assistivas para auxiliar o desenvolvimento educacional dessa pessoa cega, né, mais tarde desse adolescente, desse adulto, né, que vão completar e vão sedimentar aquilo que ela aprendeu, né, no seu momento de aquisição da leitura, no seu momento de letramento. No primeiro contato, o aluno é treinado, né, no uso do teclado, dominar o teclado, saber alcançar a tecla pretendida, sem precisar usar a visão, se ele tiver algum resíduo visual, ou a visão de outras pessoas,
se for um cego total. As tecnologias, elas são importantíssimas, elas vieram para nos ajudar, elas vieram para nos colocar, eu costumo dizer, na contemporaneidade, né? É o computador, é o celular, são as mídias que existem hoje, assim, à nossa disposição. Agora, o que eu sempre falo é que nada exclui a importância do sistema Braille. Eu vim para o Instituto, está fazendo uns 6 anos mais ou menos. E foi o que me fez muito bem, me fez renascer. E hoje, a tecnologia para o deficiente visual, ela está muito avançada. Eu nunca imaginei que tivesse um programa de computador para deficiente visual. Eu não sabia que deficiente visual poderia usar um computador. É importante frisar que as novas tecnologias, elas devem, na verdade, estabelecer uma cooperação entre si, né? Uma complementaridade, de fato. Muitos entram aqui no curso sem possuir computadores em casa, sem possuir internet em casa. E através do trabalho de inclusão digital, eles fazem a aquisição desses equipamentos, passam a usar a internet em casa, a ter um e-mail, a assistir vídeos no YouTube, a ter sua conta no Facebook, participar de rede social. E também adquirem os celulares, né? Essa escrita para nós é importantíssima também, mas ela não exclui a importância do sistema Braille. E o que infelizmente nós estamos vendo hoje é essa exclusão. É esse processo que a gente está chamando de desbrailização. É um fenômeno que não ocorre só no Brasil, que ocorre infelizmente no mundo inteiro. Há um grupo que menospreza o Braille porque acha que já tem a tecnologia e isso basta. Eu temo muito pela evolução do Braille, porque aí há um incentivo a que se rejeite o Braille, a que se não dê tanta importância a ele. Então eu não sei nem se está havendo evolução, para te ser sincera. Eu acho que esse ensino do Braille vem sendo, vamos dizer assim, deixado um pouco de lado em função das tecnologias que existem. Isso me preocupa bastante. O que acontece com isso? A gente inclui a pessoa com deficiência visual, a pessoa que tem baixa visão, a pessoa que é cega totalmente e a pessoa que tem visão normal. Então, todos podem usufruir e aproveitar do mesmo material com um nível igualitário. Muita coisa que sedimentou o nosso ensino e pavimentou a nossa estrada educacional, ela tem seu lugar. Só que você não pode ficar preso a questões antigas que foram muito importantes no passado e que hoje têm de ser revistas e redimensionadas, recriadas, na verdade. Então, claro está que muitas metodologias foram criadas, muitos aparelhos também foram criados, novos equipamentos, né? Uma nova visão de educação também tem isso, né? Eu ia colocar uns aparelhos na rua, no ponto de ônibus, no sinal, perto de restaurante, perto de bar. Por quê? Essas coisas assim. Para a pessoa saber. Ele ia falar. Vem ônibus 918 que está se aproximando de você, mas calma, tem um passageiro descendo. A porta já está aberta, mas tem um passageiro descendo. Já desceu, pode subir.
Já chegou aí um aparelho assim no ônibus, já chegou ao seu destino. Vai ser maneiro. Os principais materiais são os livros, certo? Podemos dizer que hoje nós estamos num livro fundamental para as escolas públicas do Brasil todo. Ao final desse processo, nós teremos uma produção de aproximadamente quase 10 milhões de páginas Braille, certo? Mas além dos livros, temos também os cardápios, os relatórios, e nós também, a Fundação também tem os seus projetos próprios na produção de livros que nós distribuímos para mais de 3 mil organizações parceiras da Fundação através da rede de leitura. A grande questão do Braille, em termos comerciais, é o custo que você tem para produzir um livro, por exemplo, né? Uma folha em tinta equivale em média a 3 folhas em Braille. Então, comercialmente, isso se torna bem inviável até, e também levando em conta que a maioria das pessoas com deficiência visual, na verdade, não lê em Braille. Nós recebemos um livro em PDF, fazemos a transcrição e aí o livro vai para revisão com uma pessoa cega e um vidente. Então, por que essa revisão? Porque a gente preza pela qualidade. O livro, quando chegar na ponta, tem que ter a mesma qualidade do livro tinta que o aluno está recebendo ou qualquer outra pessoa. Então, a revisão é para diminuir os erros na impressão. Então, o Braille, eu particularmente gosto muito de utilizá-lo para etiquetar certas coisas, né? Por exemplo, no meu dia a dia, utilizo um vale-refeição, né? Um vale-alimentação. E esses cartões, por exemplo, eles são muito parecidos, tanto o vale-refeição quanto o vale-alimentação. Então, coloquei uma etiqueta, né, em Braille em cada um para diferenciá-los. Então, assim que eu toco, né, os cartões, toco as etiquetas, eu consigo diferenciar. A Lei Brasileira de Inclusão, para muitos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que entrou em vigor realmente em janeiro de 2016, é um importante instrumento, consolidou, na verdade, o que o Brasil em muito ganhou com a sua adesão à Convenção Internacional da ONU. Nós estamos falando hoje em 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. Mais ou menos 10% são cegas. Nós, aqui na Fundação, tentamos atender o maior número possível das pessoas com deficiência visual, mas nós não sabemos exatamente, esses 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual do último censo ainda é real? Temos um número maior de alunos que estão na sala de aula ou estão fora da sala de aula, mas sim, atendemos o maior número possível. Que a gente faz diariamente aqui na Fundação é sempre para atender essas crianças, esses adultos que estão pelo Brasil afora. Se eu cheguei ao que eu cheguei hoje em dia, foi muito graças claro, ao meu esforço próprio, ao apoio da minha família, porque o apoio da família é muito importante na educação e na reabilitação de uma pessoa cega, mas muito também graças ao apoio da dona Dorina, diretamente nesse aprendizado todo, e o aprendizado, né, e o apoio que eu tive da Fundação, por meio de livros, por meio, né, de poder desenvolver um trabalho e de poder me tornar uma pessoa independente. Do Rio de Janeiro, eu gosto das praias, do Rio. Assim, o Braille, por onde a gente chega lendo Braille ou escrevendo, ele gera muita curiosidade, as pessoas se aproximam, aí querem saber como é que é, aí pedem, escreve meu nome, não sei o que, fazem assim. E, assim, duas coisas me marcaram muito. Uma, quando eu fiz o curso normal, as minhas colegas deviam ter lá seus 15 anos, e aí eu cheguei lá com o meu Braille e tal,
E, dado momento, a professora pediu que se fizesse uma rosa dos ventos. Eu falei, caramba, como é que vai ser isso tal? Aí uma colega pegou um papel, fez com cola, colando, fez assim de forma que eu percebesse. E eu não me lembro como é que foi, eu acho que eu fiz um alfabeto para ela, não sei. Eu sei que ela colocou as letrinhas na rosa dos ventos, assim, indicando os pontos, N, N-O, N-E, não sei o quê, para que eu tivesse a noção. E mais recentemente aqui no trabalho, eu comecei a lidar com a digitalização, escanear processos físicos, para que eles fossem enviados por e-mail, enfim. E aí chegavam as pessoas, colocavam a pilha de processos na minha mesa e eu precisava saber os números daqueles processos, para que quando eu salvasse o arquivo em PDF, eu salvasse com o número do processo. E aí eu tinha que copiar os números, ou em braille, ou no próprio computador mesmo, e copiava na ordem que os processos estavam na pilha e falava, pelo amor de Deus, não tira daí para não salvar com o número errado e tal. Aí um dia um colega chegou para mim e falou, vem cá, braille é difícil de aprender? Eu falei, eu sou suspeita para falar, mas difícil não é. Aí ele pegou minha reglete e falou, me presta aqui. Aí foi para a mesa dele, ficou lá minutos, assim, uns, não sei se 30, 40 minutos ou talvez nem isso, uma coisa assim muito rápido. Daqui a pouco eu comecei a ouvir o colega escrevendo alguma coisa lá, o barulhinho, tec, tec, tec. Falei, gente, o que esse cara tá fazendo? Mas deixei. Aí vem ele com um papelzinho e falou assim, vem cá, vê se você identifica o que eu escrevi aqui. Aí peguei o papel da mão dele, escrito lá direitinho, com letra maiúscula, inclusive, Sherlock Holmes. Aí eu falei, cara, como assim? Aí ele, não, eu baixei o alfabeto. Aí ele baixou o alfabeto, aprendeu sozinho e aprendeu a fazer os números. Então aí ele começou com essa história. Aí, todo o processo que ele colocava na minha mesa, ele fazia tirinha em braille, com o número do processo, e se fosse para mandar e-mail para alguém, alguma coisa assim, ele já dizia embaixo o que era para fazer, tudo em braille. Isso adiantou assim enormemente o meu trabalho, avançou muito e marcou muito também, porque foi ele sozinho, por conta própria, enfim, foi muito legal. Podemos nos deparar com essa questão da deficiência em qualquer momento da nossa vida, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E a gente não vai querer que ninguém na nossa frente nos dizendo quais são nossos limites. Se eu soubesse que ia acontecer tanta coisa boa na minha vida, eu já tinha ficado cego há mais tempo. Esse é o que eu costumo brincar. Porque quando eu enxergava, eu nunca imaginei de fazer tudo que eu fiz aqui. Né? Aparecer em televisão, no horário nobre. E os especialistas dizem que para o próprio desenvolvimento da criança, o desenvolvimento humano do intelecto, é muito importante que se aprenda a ler e escrever. Então, é esse o desafio que se coloca hoje. Com toda essa tecnologia, ter certeza que ela será, mais do que qualquer outra coisa, um apoio, serão recursos de apoio, de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, mas sem necessariamente desprestigiar, diminuir em qualquer sentido a importância do braille. Eu tenho 2 filhos e quando eles eram menores eu queria ler historinhas para eles, então eu tinha muita falta disso. Aí eu consegui alguns livros em braille e tal, eu lia historinhas para eles e tal, era muito legal. Então assim, por isso que eu digo, o braille participou de todas as fases, até nessa, até de ler historinha, eles gostavam de dormir, mãe vem ler para mim e tal. Aí eu lia, já estava escuro mesmo, não precisava de luz. E aí a gente se divertia lendo historinha na hora de dormir.